O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muita coisa a vos dizer, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o meu Pai possui é meu. Por isso, disse que o que receberá, vos anunciará, é meu. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho que Jesus quer seja anunciado a todos os povos. No início, houve um limite previsto. Formou 12 apóstolos, tendo em vista as 12 tribos de Israel. Por isso, o número 12 para os missionários da época. Depois, verificou que o mapa das nações trazia um número bem maior, 72 nações. E aí ele designou 72 discípulos para representar a missão da igreja em todo o mundo. É um limite pequeno, porque no tempo de Jesus havia somente registrado oficialmente 12 nações. Desculpe, 72 nações. As tribos de Israel, desde o Antigo Testamento, já tinham um número previsto. 12. 12 tribos, 12 apóstolos. 72 nações, 72 discípulos. Quais são as exigências para alguém se tornar missionário? Duas são as principais. A primeira, fidelidade ao que recebeu no ensinamento. Fidelidade ao que recebeu no ensinamento. Jesus não designou pessoas que não tinham tido contato com ele, já de um certo tempo, para ele saber que aquelas pessoas tinham recebido
o suficiente para fazer a missão, pegar no lugar dele. Depois da missão, voltava e prestava contas. Eu falei tal coisa, abordei aquele assunto X e tal. Se não tivesse tido o cuidado de ensinar mais, especialmente a quem ele ia mandar para alguma missão, ele não poderia exigir uma dessas missões especiais. A fidelidade. Não dizer o que não é, não dizer o que é seu, dizer o que é dele, que é do Pai. O que eu digo não é meu, é do meu Pai que me enviou. Vós também. Fazer o anúncio do Evangelho tem que dizer o que eu disse. Porque o que eu disse é o que o Pai mandou como missão da evangelização. Primeira exigência. Fidelidade ao que Deus disse. Segunda exigência. Desapego. Desapego. Um tipo de pobreza. Vocês, quando forem pregar uma missão, dizia Jesus, não vão com 2 sandálias, 2 pares, vão só com um par. Não vão com 2 túnicas, vão somente com uma. Vocês se hospedam na casa que receberem vocês. E não façam exigência quanto à refeição. Se alimentem do que eles têm. Não façam exigência de alimento. E nem se mostrem privilegiados. Muitas vezes mostrar-se privilegiado é um tipo de riqueza que desagrada a Jesus. Num dos retiros do clero de Natal, o pregador era um bispo que inclusive estava previsto para vir para Natal, mas não veio. Quando ele foi para Garanhuns, em Pernambuco, ele era muito amigo de Dona Eugênia. Muito capaz, estudioso, inteligente. Ele não tinha uma casa ainda oficial. Aquilo que se chama de paço episcopal. Aqui nós temos. De frente ao convento de Santo Antônio, ali é o paço episcopal. Os bispos moram ali. Aí ele foi morar no seminário. Enquanto ou construía ou arranjava um jeito de ter uma casa própria para o bispo. É ali que ele recebe as visitas, ali que ele faz as reuniões. No seminário isso pode atrapalhar um pouco. Cheio de aula, cheio de quanta coisa, cheio de ofícios.
Então ele preferia uma casa com todo o bispo, próprio para o bispo. Aí ele marca os encontros com as autoridades locais para estudar projetos, etc. Bom, aí num almoço passou um seminarista muito enfeitado. Uma batina impecável, uma faixa de primeira qualidade, e anéis e pulseiras. Aí chamou a atenção dele, do bispo. Aí chamou o seminarista, aí disse, essa árvore de Natal vai para onde? O seminarista ficou arrasado. Ele chamou de árvore de Natal, porque era enfeitado, ele todo enfeitado, cheio de quanta coisa. Essa árvore de Natal vai para onde? Se ia para uma missão, faltava o desapego. Aqui em Natal, o bispo era Dom Matias, na época, não faz tanto tempo. Ele foi para uma missão em Santa Cruz. Também um seminarista nosso aqui foi todo enfeitado para ajudar na missão. A colina é muito simples, é uma pessoa do povo. Mas era o arcebispo de Natal, né? Aí quando chegou em Santa Cruz, aí viu o seminarista todo enfeitado também e arrumando as coisas assim, como se estivesse cumprindo um privilégio. Aí chega Dom Matias perto dele e diz assim, me diga uma coisa, quem é o bispo aqui? Sou eu ou é você? Muitas vezes o missionário se coloca como se fosse uma expressão de autoridade, de quem manda aqui sou eu. Muitas vezes é um apego à individualidade da missão. Isso deve desaparecer. Porque é engraçado, não é o povo que vai para o missionário, é o missionário que vai para o povo. Então as condições do povo devem ser a pauta do seu projeto. A condição do povo, a história do povo, daquela comunidade. Isso deve ser o foco. E não a categoria do missionário. É necessário que haja um despojamento para que o missionário não pareça uma reverência humana que pode afastar ao invés de acolher. Uma outra coisa, quando saiu do número 12 para o número 72, também há uma lição aí. Nem sempre o missionário é somente aquele que foi designado. Às vezes
O missionário é um estado de necessidade. Não é um estado de espírito, não é um estado de oportunidade, mas é de necessidade. Ou então, o carisma, o jeito, a facilidade, o convívio. E nisso, essa exigência do desapego é muito importante, para que não haja um susto da comunidade pelo enfeite ou pela pompa do missionário. O missionário deve ser simples, mas sabendo da categoria do anúncio. O anúncio deve ser fiel. Para além da árvore de Natal, pelo enfeite, a ausência do conhecimento. Aí atrapalha tudo. Quer dizer, ser o contrário. Muito conhecimento e pouca apresentação. Muita fidelidade e pouca autoridade. Porque aí a simplicidade, assim como Jesus se prontificou a dizer que era ele o procurado, para ser preso, torturado e morto. O centurião, eu procuro Jesus de Nazaré. Que Jesus disse, sou eu. É uma verdade tão enxuta que desmontou a autoridade do centurião. E dizem alguns evangelhos que não foi só o centurião que caiu, não. A guarda que estava próxima dele, toda caiu. Com a surpresa. Eu estou procurando Jesus de Nazaré, com a cara fechada. Aí chega Jesus com a cara solta e diz, sou eu. Aí eles não tiveram mais o que fazer. Houve a prisão, ainda São Pedro ainda quis se alterar um pouco, ainda cortou a orelha de um com a espada. Pedro, guarda essa espada. Com a espada que você fere alguém, você pode ser ferido por ela. Guarde a sua espada. Aí pegou a orelha e colocou no lugar. Pois bem, a missão de falar o anúncio do reino. É importante que haja uma sintonia com a forma com que Jesus pregava essa verdade, que na sua palavra nem era dele, mas ele era fiel, porque era a verdade do Pai. Quando nós pregamos, devemos ter um cuidado de não distanciar-se dessa verdade ou da mensagem positiva do que é mostrar próximo o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.